Boa tarde, meu nome é João Batista, eu sou aqui da região de Morrinhos. Eu gostaria de montar um palmar e gostaria de pedir informação ao pessoal do IFO Baiano. Qual palma a cultivar, para vocês verem o espaçamento, uma área minha que é uma área em declive, me ver o espaçamento, o preparo do solo. Eu tenho poucos recursos para mim poder fazer esse palmar aqui nessa área. Para responder a pergunta do agricultor João Batista, da região de Morrinhos, nós viemos até o Instituto Federal Campus Guanambi com o professor Sérgio Donato, que é um especialista com a cultura palma forrageira, para obtermos essas informações. João Batista precisa saber, para a implantação do seu palmal, qual seria o espaçamento adequado, o manejo do solo, as principais cultivares que ele tem disponível para a implantação naquela área. Dessa forma, nós vamos até o Instituto Federal para obtermos essas informações com o professor Sérgio Donato. Vamos ver. O João Batista é um agricultor da região de Morrinhos e está interessado em cultivar palma. Ele nos enviou um vídeo fazendo as perguntas sobre qual variedade ele deve utilizar, qual o espaçamento de plantio e também sobre adubação. Ele veio também aqui na área para visitar o trabalho do Instituto Federal, acompanhar de perto para ajudar na tomada de decisão sobre a implantação dessa área. A gente está aqui numa área com a cultivar de palma, orelha de elefante mexicana, numa área de fertilidade elevada, que foi construída ao longo do tempo com o uso de adubo orgânico e adubo químico. Era uma área que anteriormente foi cultivada com hortaliça, e uma palma que cresceu sob a condição de irrigação por gotejamento. Então, uma área que está com bom vigor, ela foi cortada o ano passado, e esse ano também já foi feito um novo corte em parte da área. Também nós temos ao fundo ali alguns exemplares da cultivar de palma gigante, que está mais alta, porém ela não foi cortada no ano anterior. Então ali já é um crescimento acumulado de 2 anos. A gente vai fazer agora uma visita a uma área nova que tem 3 cultivares: a orelha de elefante mexicana, a gigante e a palma miúda. E nós vamos então levar o João Batista até lá para ele verificar com os próprios olhos como que está o crescimento dessas plantas, que vai fazer agora no final do ano, ou no final de outubro, exatamente 1 ano de implantado. Lá a fertilidade é um pouco menor e a condição é de sequeiro, então a palma não recebeu irrigação. Nós vamos então nos deslocar para outra área para responder as perguntas de João Batista sobre a implantação do palmal com relação a tipo de cultivar, espaçamento e algumas informações sobre adubação. Bom, agora a gente está aqui numa área experimental com 3 cultivares de palma forrageira: a cultivar gigante, cultivar orelha de elefante mexicana e a cultivar miúda. E a gente vai responder, ou procurar responder, as perguntas que o João Batista nos enviou pelo vídeo. Bom, ele pergunta, primeiramente coloca a situação dele. Ele é da região de Morrinhos, está localizado num terreno com a declividade elevada, quer implantar um palmal e quer saber qual cultivar utilizar, qual espaçamento utilizar, sabendo que ele é um pequeno agricultor com poucos recursos financeiros à disposição. Então isso tem que ser considerado nessas recomendações. Primeiramente, João Batista, ao olharmos esses 3 cultivares aqui, a gente já trabalha com algumas dessas variedades há algum tempo, e para nossa região, a cultivar gigante, e por último a gente tem trabalhado com a orelha de elefante mexicana e tem mostrado maior adaptabilidade ambiental. A cultivar gigante é uma cultivar suscetível à cochonilha do carmim, mas esse problema ainda não se faz presente aqui nessa região. A orelha de elefante mexicana e a miúda são resistentes à cochonilha do carmim, porém, do ponto de vista de adaptabilidade ambiental, a palma miúda não tem mostrado uma adaptação satisfatória aqui na nossa região. Tem problemas também com doença, com patógeno, como podridão de fusário, podridão mole de bactéria. Então a gente recomenda inicialmente para você que faça uso da cultivar gigante e da orelha de elefante mexicano, que tem essa vantagem de ser resistente à cochonilha do carmim, para que você não fique com apenas uma variedade na sua propriedade, porque o problema pode chegar na região com maior intensidade.
Então, sobre variedade, a gente deixa essa recomendação. Na região dele, que está numa altitude maior, pode ser que essa palma miúda tenha uma adaptação um pouco melhor. Então ele pode plantar uma pequena área com uma unidade demonstrativa para ver se comprova essa adaptação ou não. Mas para plantar a área de produção maior, ele ficaria com a gigante e com a orelha de elefante mexicana a princípio. Essa seria a recomendação. Aí ele fez a pergunta para nós, eu sou um agricultor pequeno, colocou a situação. Então o trabalho prioritariamente vai ser manual ou com tração animal. Então nós estamos aqui numa área que foi preparada para um plantio com maior uso de mecanização, para aumento da eficiência operacional. Então tem um carreador de 3 metros e a área está plantada no espaçamento 3 por 1 e variando aqui o espaçamento dentro da fileira. 1 metro entre fileiras, 3 metros do carreador e aqui, a depender da população que é utilizada, há uma variação no espaçamento entre plantas dentro da fileira. Esse não seria o caso do João Batista. Ele vai trabalhar com carriola ou ele vai trabalhar com carroça, ele vai preparar a área com tração animal, vai fazer o suco com tração animal, vai fazer a aração. Então o espaçamento não seria esse, então seria um espaçamento contínuo. Ele pode adotar, por exemplo, 1,5 metro entre as fileiras e adotar 20 centímetros entre plantas, que daria uma densidade de plantas por hectare da ordem de 33 mil plantas. Ou então 1,5 entre fileiras e 15 centímetros entre plantas, que daria algo em torno de 44 mil plantas por hectare. Então nós estamos considerando 2 densidades de plantio, 2 espaçamentos, mas mantendo 1,5 metro entre fileiras. Com isso ele consegue fazer o trabalho manual dele e no início usar a tração animal. Na hora do corte, essa daqui está com 1 metro entre a fileira, fica mais complicado para trabalhar. Com 1,5 metro ele consegue fazer os trabalhos manuais durante o crescimento. Veja bem que essa área, para 1 ano de idade agora, é uma condição de sequeiro, com solo de fertilidade bem menor do que o solo que nós mostramos a orelha de elefante mexicana lá sob irrigação. Então o tempo, fertilidade e a condição de sequeiro anti-irrigação já dá um crescimento menor. Então nós temos apenas 1 ano. Ele vai plantar essa palma, então vamos definir, João Batista, que você vai plantar com 1,5 metro e 0,20 centímetros entre plantas na fileira, que daria 33 mil plantas por hectare. E você vai fazer o primeiro corte dessa planta com 1 ano e meio de idade, com 18 meses. Então aqui está com 1 ano, com 18 meses sob sequeiro. Se fosse irrigado, ele poderia fazer com 12 meses. E depois do primeiro corte, ele vai fazer cortes anuais. Então para plantar, ele pode fazer uma aração com tração animal, depois ele vai sucar de 1,5 metro em 1,5 metro, então a distância entre sucos 1,5 metro. E para fazer a adubação, é lógico que a adubação, a recomendação de adubação, ela depende da análise de solo. Então a gente tem que ter análise de solo para ver se vai precisar corrigir o solo, aplicar calcário para elevar o pH, e que tipo ou quantidade de fertilizante a gente vai colocar. Mas uma coisa a gente tem que deixar claro, palma é uma cultura de agricultura familiar, que pode ser usada pelo agricultor grande também. Então, obrigatoriamente, como você está trabalhando com palma no Brasil para alimentação animal, você tem o primeiro insumo necessário à implantação do palmal, que é o esterco. Então a gente pode aumentar a dose de esterco e diminuir a dose de adubo químico, a depender da análise de solo. Então o João Batista tem que considerar a quantidade de esterco que ele tem disponível, ou dele, ou de vizinhos, né? Se ele vai criar gado e vai ter aquilo à disposição, a gente coloca uma recomendação simples para o pequeno agricultor. Você não pode colocar muito esterco no suco de plantio, porque vai aumentar a incidência de podridões e diminuir o pegamento. Você vai aplicar parte do esterco no suco de plantio, fazer uma pequena incorporação com o bico do arado animal e depois em cobertura, quando a planta estabelecer, quando pegar, nas primeiras chuvas ele vai distribuir o restante de esterco, o restante do esterco, completar a dose e também o adubo químico, 20 centímetros distante da fileira, distribuindo ao lado da fileira de plantas. Então como que a gente estabelece? Se você tiver à disposição na sua propriedade, João Batista, em termos médios, embora a recomendação vai variar com a análise de solo, você pode usar, por exemplo, uma lata de 18 litros, uma lata de 18 litros dessa de tinta, como medida, e você vai colocar meia lata
meia lata por metro de suco. Isso no suco, você não plantou ainda, né? Então você fez o suco e distribui meia lata por metro. Então deu 1 metro, você distribuiu meia lata. E aí vai. Dessa forma você está garantindo uma dose razoável no plantio que não vai causar podridão. Você vai plantar essa palma, normalmente nessa ocasião, setembro, outubro, de modo que seja aí no máximo 60 dias antes do início do período chuvoso. Tem ano que o período chuvoso atrasa. Então você ara, suca, faz a distribuição do esterco. Se você usou essa quantidade de esterco, você tem que completar uma dose com adubo fosfatado, que vai levar cálcio em quantidade para favorecer o enraizamento. É lógico que isso vai depender do seu solo. Então você vai distribuir o adubo químico, por exemplo, um adubo fosfatado, um superfosfato simples, que é o mais comum, que tenha cálcio e fósforo, junto com a meia lata de esterco, incorpora, faz o plantio, usa um gabarito para demarcar os 20 centímetros certinho, para evitar que fique diferença entre os cladódios de um para o outro, fique irregular o seu plantio, então você vai uniformizar com o gabarito. Então o plantio seria isso. Lembrar que quando você for conseguir as mudas, seja de algum vizinho ou de outra pessoa que você comprou, essas mudas têm que passar por um processo de cura, de 15 dias à sombra, para que depois seja plantada. Então adubou, muda curada, coloca a muda marcada com o gabarito, a gente planta aqui em pé, embora existam várias maneiras de plantar palma, chega à terra, depois essa muda está crescendo, está pegando as custas da reserva que está na muda, então você tem que pegar mudas boas, né, mudas de boas reservas, de cladódios intermediários, nem os da ponta, nem os muito lignificados da parte inferior, da parte basal da planta. Você colocou o cladódio lá, ele enraiza. Quando chegar as primeiras chuvas, aí você pode agora completar com adubo químico, aplicando potássio, dividido em duas vezes, uma no início da chuva e outra na parte intermediária da estação chuvosa, então no início e na metade da estação chuvosa, também um pouco de nitrogênio se for necessário, e aplicar mais meia lata de esterco. Se você tiver esterco suficiente para aplicar nessa segunda parte de cobertura uma lata, você já não precisa colocar o nitrogênio, e você trabalharia só complementando o potássio, dividiria o potássio em 2 aplicações, uma no início da estação chuvosa e outra na metade da estação chuvosa. Se você coloca meia lata no plantio e meia lata de esterco em cobertura, você já tem que completar um pouco com nitrogênio também. Então assim, João Batista, você terá as condições para estabelecer seu palmal, aí você terá que ficar atento para controlar as plantas daninhas ou espontâneas que vão surgindo na fase inicial. Cuidado com a enxada, porque vai causar dano na raiz. Se você puder, o ideal é roçar, não é? Então, controlando a daninha, ficar de olho também na cochonilha. Aqui na região a cochonilha descama. Se tiver foco, você tem que combater, atingindo o alvo com a pulverização, seja com produtos naturais para o sistema orgânico, ou, se for o caso, com algum uso de outro tipo de produto. De modo que você tem que ficar de olho. É tratar, e com 1 ano e meio você terá uma palma, mesmo sob condição de sequeiro, com a produtividade assegurada de 200 toneladas de massa verde e algo em torno de 15 a 20 toneladas de matéria seca por hectare. É lógico, para que isso aconteça, quando chegar na próxima estação de chuva, que você não cortou ainda, você tem que repetir a adubação. Você tem que adubar de novo com esterco. E você tem que fazer a aplicação de adubo químico no início da outra estação chuvosa, dividindo o adubo químico em 2 parcelas, 2 aplicações, e o esterco de uma vez só, incorporando o adubo químico sobre o adubo químico. Dessa forma você vai conseguir chegar com 1 ano e meio a essas produtividades nessa região nossa aqui. Lembrando, João Batista, que quando você for fazer o primeiro corte, o ideal, o que a gente preconiza aqui, é que você corte deixando uma fonte, uma reserva maior na planta. Você vai demorar 1 ano e meio para fazer o primeiro corte, e a partir daí você vai fazer cortes anuais. Então, como você faria? Nós temos aqui um cladódio mãe e 1, 2, 3 cladódios primários. Então você cortaria na junção aqui e deixaria o cladódio mãe e 3 primários. Todos os demais cladódios você vai remover. É lógico que com 1 ano e meio, essa planta vai estar aproximadamente com essa altura. Sendo agora com 1 ano, ela está na altura que a gente está visualizando aqui. Então toda essa parte você vai remover.
E a partir daí, você cortou, você entra com a parte manual, com a carriola, por exemplo, um carrinho de mão para poder fazer o carregamento da palma que você colheu. Você cortou na junção para diminuir a cicatriz, para que a cicatriz não fique muito alta, muito grande. Aí você entrou com a carriola, pegou a palma, levou para o seu animal para fazer o arraçoamento. Você já traz uma carriola de esterco e otimiza seu trabalho e vai distribuindo essa medida. Só que aí, se você tiver à disposição, você vai colocar uma lata por metro de suco como uma medida e vai completar o potássio, né? Nesse caso, a gente não sabe qual a fertilidade da área dele, se precisa de calagem ou não. Um colega nosso, um colega lá de Seio Matos, ele fez um trabalho na região de Morrinhos e trabalhou com áreas de 4 produtores de fertilidade diferente, e algumas áreas lá precisavam de calagem para a implantação da palma. Alguma coisa em torno de 1 a 2 toneladas por hectare. Então eu não posso falar que a área dele vai necessitar ou não, porque isso é uma questão local. Mas um ponto que a gente não chamou atenção, e agora eu vou chamar, é que a área dele tem declividade elevada. Se tem declividade elevada, ele tem que plantar em nível, fazer as curvas de nível, locar as curvas de nível e fazer o plantio em nível, mantendo esse espaçamento entre suco, entre plantas dentro da fileira, né, fileiras dentro da fileira, mas em nível. Ou no mínimo, plantar numa posição que seja contrária à declividade do terreno, para evitar a perda excessiva de solo por erosão. Já que a palma, quando ela cresce, ela tem a raquete voltada para a vertical, então a proteção contra a gota de chuva atingir o solo é pouca, porque ela tem que se proteger da radiação, por isso que ela faz isso. Se fosse como uma folha normal, quando a chuva bate na folha, diminui o impacto da gota no solo. No caso da palma, bate direto. É lógico que um palmal fechado tem menos esse efeito. Então, seguindo essas recomendações, plantar seguindo a curva de nível do terreno, com essa adubação mínima, a depender da quantidade de esterco que ele tem que aplicar, fósforo também no plantio, nitrogênio e potássio em cobertura, com essa densidade de plantio de 33 mil plantas ou de 44, considerando 1,5, 0,15 ou 0,20 entre plantas dentro da fileira, com cultivar gigante orelha de elefante mexicana, ele vai conseguir sucesso no seu palmal, e é isso que a gente deseja. Aqui no Instituto Federal Baiano, Campus Guanambi, após a apresentação do professor Sérgio Donato em resposta à pergunta do produtor João Batista da região de Morrinhos. Então é com enorme satisfação que nós recebemos a visita aqui na área experimental do produtor João Batista, e nós queremos saber dele se foi suficiente aí as respostas, se atendeu a sua demanda em termos de informações, e qual foi a sua experiência na área experimental com a experimentação das cultivares, né? Nós trabalhamos com cultivar gigante, a orelha de elefante mexicana e a miúda. Então o produtor teve a oportunidade de decidir qual delas acredita ser mais adequada para a implantação do seu palmal. Então nós queremos saber de você, João Batista, como foi a sua experiência aqui, se de fato as informações lhe proporcionaram uma maior segurança na implantação do seu palmal. Igual eu estou vendo, a minha visita aqui ao campo foi ótima, esclareceu por quê. Eu vindo aqui, eu estou vendo que eu posso observar as plantas já plantadas, tem a orelha aqui de elefante, tem a gigante e tem a miúda. Então de excelente qualidade. E o espaçamento que o professor Sérgio passou foi muito boa, tirou minhas dúvidas. Tem como também o espaçamento, que eu estava sobre o espaçamento, eu tenho dúvida, o preparo do solo, o manejo, o adubo que eu vou usar. Então ficou ótimo, esclareceu, estou satisfeito, entendeu? Estou maravilhado mesmo, gostei mesmo.